Eu nunca imaginei que um domingo comum poderia virar algo tão grande. Era manhã, o sol já estava quente, e eu tinha acabado de lavar a roupa no tanque dos fundos. A casa cheirava a sabão em pó e alho refogado. Minha mãe estava preparando o almoço enquanto escutava os hinos da congregação pelo radiozinho de pilha. O som vinha fraco, mas dava para ouvir as vozes dos irmãos cantando asterisco, glória a Deus nas alturas asterisco. Eu gostava daquele hino, sempre me acalmava. Meu filho mais novo, o Pedro, tinha 4 anos e estava brincando no quintal com um carrinho de lata que o irmão mais velho tinha feito para ele. O menino era quieto, desses que não dão trabalho, mas também não ficavam parados. Enquanto eu estendia as camisas no varal, vi ele se agachar perto do banheiro de fora, aquele que a gente usa quando tem visita ou quando a focinha da frente está cheia. Ele tinha uma garrafinha de plástico na mão, uma daquelas de refrigerante cortada ao meio que a gente usa para regar as plantas. Pedro, o que você tá fazendo aí? Perguntei, sem desconfiar de nada. Ele não respondeu, só olhou para mim com aquele sorrisinho maroto, o mesmo que fazia quando estava aprontando alguma. Aí eu vi, a garrafa estava cheia de um líquido azulado, quase transparente. Meu coração deu um salto. Isso aí não é água não, filho. Gritei, largando a cesta de roupa no chão. Mas tarde demais. Ele já tinha levado a garrafa à boca e dado um gole. Os olhos arregalaram, a cara fez uma careta, e ele começou a tossir engasgado. A garrafa caiu no chão, espalhando o resto da água sanitária na terra seca. Eu me atirei para cima dele, peguei no colo, e ele continuou tossindo, os lábios já azuis, a saliva escorrendo pelo queixo. Meu Deus, eu repetia, sem saber o que fazer. Minha mãe saiu correndo da cozinha, ainda com a colher de pau na mão. O que foi, filha? Ela olhou pro Pedro e entendeu na hora. Água sanitária? Eu balancei a cabeça, sem conseguir falar. O menino estava se contorcendo, as mãos no pescoço, como se algo estivesse sufocando ele por dentro. Minha mãe pegou ele de mim, virou de cabeça para baixo e começou a bater nas costas com força. Chama o seu pai. Ela gritou. Corre, vai na casa do irmão João, pede para ele ligar pro hospital. Eu saí correndo, os pés descalços pisando nas pedras pontudas do caminho. O irmão João morava 3 casas abaixo, e quando ele me viu assim, desgrenhada, suada, já entendeu que era coisa séria. Não perdeu tempo com perguntas, pegou o telefone da sala, um daqueles pretos, de disco, e começou a girar os números. Eu ouvi ele falando com alguém do posto de saúde, a voz trêmula, mas firme. É uma criança, engoliu água sanitária. Não sei quanto. Tá engasgado, tá roxo. Sim, a gente tá indo. Quando voltei, meu pai já tinha chegado com um carro, um Fusca velho bege que rangia toda vez que freava. Minha mãe estava com o Pedro no colo, tentando fazer ele vomitar com o dedo na garganta, mas o menino só choramingava fraco. Os olhos dele estavam vidrados, como se não estivesse mais enxergando a gente direito. Vamos, meu pai falou, abrindo a porta do carro. Eu entrei atrás com o Pedro no colo, e minha mãe sentou do meu lado. O carro arrancou, e eu sentia cada buraco da estrada como se fosse uma facada. O posto de saúde ficava a uns 20 minutos dali, mas parecia que estávamos há horas na estrada. O Pedro estava quieto agora, respirando com dificuldade, o peito subindo e descendo rápido demais. Segura ele, filha, minha mãe disse, com a voz quebrada. Não deixa ele dormir. Eu balancei o menino, falando baixinho no ouvido dele. Pedro, fica acordado, filho. Olha pra mamãe. Isso, assim. Fica comigo. Mas os olhos dele iam fechando devagar. Eu batia levemente na bochecha dele, e ele abria de novo, confuso, como se não soubesse onde estava. Quando chegamos no posto, já tinha uma enfermeira esperando na porta. Ela pegou o Pedro dos meus braços e levou para dentro, correndo. Eu tentei seguir, mas o médico me segurou pelo ombro. A senhora não pode entrar agora. Deixa a gente cuidar dele. Mas ele é meu filho. Eu gritei, tentando me soltar. Eu sei, o médico falou com calma. Mas agora a gente precisa trabalhar. Fique aqui, a gente chama quando puder. Minha mãe me abraçou, e eu me deixei cair no banco de plástico da sala de espera. O lugar cheirava a desinfetante e suor, aquele cheiro azedo de hospital que gruda na garganta. As luzes brancas pisavam nos meus olhos, e o barulho dos passos apressados dos funcionários misturava-se com o zumbido da minha cabeça. Minha mãe apertava minha mão, os dedos dela frios, mas eu mal sentia. Olhava fixo para a porta por onde tinham levado o Pedro, como se meu olhar pudesse furar a parede e ver o que estava acontecendo lá dentro. Eles vão cuidar bem dele, minha mãe murmurou, passando a outra mão no meu cabelo. O Pedro é forte, filha. Eu não respondi. Forte. A palavra doía. O Pedro era pequeno, magro, os ossos quase furando a pele.
Como é que uma criança daquelas podia ser forte? Eu deveria ter visto antes. Devia ter percebido que ele não estava só quieto, estava fraco. Às vezes em que ele reclamou de dor de cabeça, às vezes que deixou a comida no prato, às vezes que eu disse deixa pra lá, deve ser frescura, porque estava cansada demais para discutir. Uma enfermeira passou correndo com um carrinho de medicamentos e meu estômago revirou. O relógio na parede marcava 3:30 da manhã. Fazia quanto tempo que estávamos ali? 1 hora? 2? O tempo tinha engrossado como melado e cada minuto arrastava mais que o anterior. Água, minha mãe falou, colocando um copo de plástico na minha mão. Bebe um pouco. Eu obedeci sem pensar, a água morna e com gosto de cano. Engoli com dificuldade, a garganta fechada. Do outro lado da sala, um homem tossia sem parar, o som úmido e rouco. Uma criança choramingava e a mãe balançava ela no colo, cantando baixinho. Eu fechei os olhos, mas não adiantou. O choro ecoava dentro da minha cabeça. De repente a porta se abriu. Era o mesmo médico, a máscara pendurada no queixo, os olhos cansados. Dona Laura? Eu me levantei tão rápido que a cadeira rangeu no chão. O Pedro, minha voz saiu fina, quebrada. Ele está estável, o médico disse. E eu soltei o ar que não sabia que estava prendendo. A febre baixou um pouco, mas a gente ainda precisa fazer uns exames. Suspeitamos de uma infecção bacteriana, talvez meningite. Vamos internar ele para observar. Meningite. A palavra bateu em mim como um soco. Eu conhecia essa palavra. Sabia o que ela fazia com crianças. Ele vai ficar bem? Perguntei, e minha voz tremia. O médico hesitou. Só esse segundo de silêncio já foi resposta suficiente. A gente vai fazer tudo o que puder, ele disse, e isso não era um sim. Por enquanto ele está sedado, então não vai poder receber visitas. Mas assim que tiver alguma novidade, a gente avisa. Eu queria gritar, queria exigir que me deixassem ver meu filho, que me dissessem agora que ele ia ficar bem, que me garantissem que eu não ia perder ele. Mas as palavras não vinham. Só um nó na garganta, tão apertado que machucava. Minha mãe segurou meu braço quando eu comecei a tremer. Vamos sentar, ela falou, me guiando de volta pro banco. Eu me deixei cair, os joelhos moles. O médico já tinha sumido de novo, e a porta se fechou com um clique. Olhei para minhas mãos. Ainda tinha sangue seco debaixo das unhas, do Pedro. Eu não tinha lavado direito. Não tinha tempo. Eu preciso ligar pro pai dele, falei, mas para mim mesma. Minha mãe não disse nada, mas eu senti o peso do olhar dela. O pai do Pedro. O cara que sumia por dias, que ligava só quando precisava de dinheiro, que prometeu 1000 vezes que ia mudar e nunca mudou. O cara que, quando Pedro nasceu, olhou para ele como se fosse um problema a ser resolvido. Mas ele era pai. Mesmo que fosse um pai de merda, ele tinha o direito de saber. Tirei o celular do bolso com dedos trêmulos. A tela estava rachada no canto, e a bateria pisca em vermelho 3%. Não importava. Só precisava durar o tempo de uma ligação. O telefone tocou 3 vezes antes que ele atendesse, a voz pastosa, como se tivesse acordado agora. O que foi? Ele resmungou. Tá ligando essa hora pra quê? Eu fechei os olhos. Respirei fundo. O Pedro está no hospital. A voz dele mudou na mesma hora. Não era mais o tom arrastado de quem tinha sido acordado no meio da noite. Era algo mais agudo, quase um rosnado. O quê? Ele tossiu, como se a palavra tivesse saído errada. Que hospital? O que aconteceu? Apertei o celular contra o ouvido, sentindo o plástico quente da bateria sobrecarregada. Do outro lado do corredor, uma enfermeira passou correndo, os sapatos rangendo no linóleo. O cheiro de álcool e desinfetante subia pelo meu nariz, misturado com algo metálico que não conseguia identificar. Hospital São Lucas, falei, engolindo em seco. Ele foi atropelado. Silêncio. Por um segundo, achei que a ligação tinha caído. Depois ouvi o barulho de algo batendo, como se ele tivesse derrubado alguma coisa. A voz dele estava diferente agora. Não era raiva. Era outra coisa, algo que eu não reconhecia. Como um garoto de 10 anos é atropelado, Ele tava de bike e respondia automático. Na rua da escola. O motorista fugiu. Outro silêncio. Dessa vez mais longo. Eu podia ouvir a respiração dele pesada como se estivesse correndo. Eu tô indo, ele disse de repente. Pisquei. O quê? Tô indo, repetiu mais alto. Qual andar? Fiquei olhando para a parede descascada em frente ao elevador, sem saber o que dizer. Não era isso que eu tinha planejado. Não era isso que eu queria.
Mas a verdade é que quando ouvi aquelas palavras, algo dentro de mim afrouxou, como um nó que eu nem sabia que estava apertado. Quarto andar, murmurei. Ala pediátrica. Ele desligou sem se despedir. Guardei o celular no bolso e passei a mão no rosto. A barba por fazer ardeu sob os dedos. Quando levantei a cabeça, vi a dona Marisa vindo em minha direção, os olhos vermelhos, as mãos torcendo um lenço de papel. Ele acordou. Ela disse, a voz trêmula. Tá pedindo por você. O coração deu um salto. Ele tá falando? Ela sentiu, enxugando o nariz. Confuso, mas tá. Os médicos disseram que é bom sinal. Não esperei mais. Virei pelas costas dela e entrei no quarto, as pernas pesadas como chumbo. O Pedro estava deitado, os cabelos escuros colados na testa suada, o braço esquerdo engessado e suspenso por um cabide de metal. A perna direita, enfaixada até o joelho, repousava sobre um travesseiro. Tubos finos saíam do nariz, e o monitor ao lado da cama piscava números que eu não entendia. Mas os olhos dele estavam abertos. Pai? A voz era um sussurro rouco, quase perdido no zumbido das máquinas. Me aproximei, segurei a mão dele que não estava machucada. Os dedos estavam frios. Eu tô aqui, filho. Ele piscou devagar, como se estivesse tentando focar. A bike murmurou. Eu tava indo pra casa do Tiago. SHHH, fiz, passando o polegar sobre os nós dos dedos dele. Não precisa falar agora. Mas o sinal. Ele tossiu, uma tossida seca que o fez estremecer. Eu olhei, juro. O sinal tava verde. A garganta doeu. Eu sei, menti. Porque a verdade era que eu não sabia. Não sabia se o sinal estava verde, se o motorista estava bêbado, se o Pedro tinha se distraído. Não sabia por que coisas assim aconteciam. Não sabia por que de todas as crianças naquela rua, tinha sido a minha. Onde tá a avó? Ele perguntou, virando a cabeça pro lado. Tá aqui fora, respondi. Ela vem já já. Pedro fez que sim, mas os olhos dele se fecharam de novo, como se o esforço de manter a conversa fosse demais. Respirei fundo, observando o peito dele subir e descer sob o cobertor azul desbotado. Foi então que ouvi passos rápidos no corredor. Não precisei virar para saber quem era. A porta se abriu com força, batendo na parede. Meu pai parou na entrada, ofegante, como se tivesse subido as escadas correndo. A camisa estava amassada, o cabelo desgrenhado, e o cheiro de cerveja ainda impregnava a pele dele mesmo de longe. Os olhos foram direto para a cama. Por um segundo, ninguém falou. Depois, com um som gutural que não parecia humano, ele se jogou ao lado do Pedro, as mãos tremendo quando tocou o rosto do garoto. Asterisco, meu Deus, asterisco. Ele sussurrou, a voz quebrada. Asterisco, meu Deus, meu Deus, meu Deus, asterisco. Pedro abriu os olhos, confuso. Vó? Ele perguntou fraco. O que o senhor tá fazendo aqui? E foi aí que meu pai chorou. O corpo dele sacudiu como se tivesse levado um soco. As lágrimas caíram sem controle, molhando o lençol onde Pedro ainda tentava se erguer, os braços finos tremendo de esforço. Meu pai segurou a mão do neto como se fosse a última coisa sólida no mundo, os dedos dele, grossos e cheios de calos, envolvendo os dedinhos pálidos do menino. Eu pensei. Ele engasgou, a voz sumindo na garganta. Eu pensei que você tinha. Não terminou. Não precisava. Pedro piscou devagar, como se estivesse tentando entender por que o avô estava daquele jeito. Depois, com um suspiro fraco, tentou sorrir. Tô aqui, vô. Só tô com dor. Meu pai balançou a cabeça, enxugando o rosto com a manga da camisa. Quando olhou para mim, seus olhos estavam vermelhos, mas havia algo neles que não via há anos, um pedaço de medo nu sem máscara. Você ligou para mim, ele disse, mais para si mesmo do que para mim. Você asterisco ligou asterisco. Não respondi. Não tinha força para discutir, para lembrar que ele só tinha vindo porque a mãe do Pedro, minha irmã, não atendia ao telefone e eu não tive outra escolha. Não tinha força para dizer que se dependesse dele, a gente nem saberia onde ele estava nessa hora. Precisa de água? Perguntei pro Pedro, só para quebrar o silêncio. Ele assentiu, e eu me levantei, as pernas ainda pesadas. No corredor, ouvi meu pai murmurando algo pro neto, palavras baixas e apertadas, como se estivesse pedindo perdão por algo que nem eu nem Pedro entendíamos direito. Quando voltei com o copo, os dois estavam quietos. Meu pai tinha se sentado na beira da cama, as costas curvadas, como se carregasse um peso que não estava ali antes. Pedro bebeu um gole, fez careta. Tá quente, reclamou, mas não devolveu o copo. Desculpa, falei, e era pra muita coisa. Meu pai se virou pra mim, de repente, como se tivesse se lembrado que eu existia. Você dirigiu até aqui com ele assim? Balancei a cabeça. Ele tava bem até uns 20 minutos atrás. Aí começou a febre, a dor, não sabia o que fazer.
Ele fechou os olhos, respirando fundo. Podia ter me chamado antes. Pra quê? A pergunta saiu mais seca do que eu queria. Pra você vir bêbado e não saber o que fazer também? Ele não discutiu. Só olhou pro chão, as mãos grandes e inúteis sobre os joelhos. Eu tô limpo, murmurou. Faz 3 dias. 3 dias. 3 dias eram nada. 3 dias eram o tempo que levava pra uma ressaca passar, pra promessa vazia de que dessa vez seria diferente. Mas olhei pro Pedro, que já estava bocejando, os olhos pesados de remédio e cansaço, e soube que não adiantava falar isso agora. Precisa ficar com ele, falei, mais pra mim do que pra ele. Eu vou ver se acho um médico. Meu pai assentiu devagar, como se estivesse recebendo uma ordem que não merecia. Quando saí do quarto, ouvi ele sussurrar pro Pedro. Dormi, filho. O vô tá aqui. A porta do apartamento rangeu quando fechei. O corredor cheirava a mofo e desinfetante barato, aquele que a zeladora passava uma vez por mês sem muita convicção. Desci as escadas correndo, os degraus de cimento frio sob os pés descalços. Não tinha tempo para esperar o elevador, nem para calçar um tênis. Na rua, a madrugada ainda estava úmida do temporal que caíra mais cedo. As poças refletiam as luzes amareladas dos postes, tremeluzindo como se estivessem vivas. Corri até a farmácia 24 horas na esquina, o sino da porta tilintando quando empurrei. O atendente, um cara de olhos inchados por trás do balcão, nem levantou a cabeça do celular. Tem médico de plantão por aqui? Perguntei, ofegante. Ele suspirou, digitou algo rápido e jogou um endereço no Google Maps para mim. Clínica São Lucas. Fica a 5 quadras. Mas se tiver muito grave, é melhor chamar o SAMU. Não respondi. Saí antes que ele terminasse a frase, o celular vibrando na mão com o mapa aberto. 5 quadras. Podia fazer isso em menos de 10 minutos se corresse. Mas quando virei na segunda rua, vi o farol piscando vermelho e azul adiante. Uma viatura parada na frente do bar do seu João. 2 policiais falando com um grupo de homens encostados na parede, garrafas de cerveja ainda na mão. Desviei, cortando por um beco que cheirava a urina e fritura rançosa. O asfalto estava esburacado, e tropecei em algo mole, um saco de lixo rasgado, entranhas de comida podre espalhadas. Cheguei à clínica suado, com as costas da camisa grudadas no corpo. A recepção estava vazia, só uma placa pendurada, asterisco aguarde, já voltamos asterisco. Bati na campainha até uma enfermeira de cabelo preso num coque apertado aparecer, olhando para mim como se eu fosse mais um bêbado procurando briga. Preciso de um médico, falei, tentando controlar a voz. Meu irmão tá com febre alta, não acorda direito. Ela cruzou os braços. Tem convênio? Não. Então é particular. R$ 50 a consulta. Não pensei 2 vezes. Joguei as notas amassadas que tinha no bolso sobre o balcão, algumas ainda com manchas de terra do trabalho. Ela contou devagar, como se desconfiasse que fossem falsas, depois apontou para um corredor. Sala 3. Mas se precisar de exames, é extra. Não esperei ela terminar. A sala 3 tinha uma maca de vinil rasgado e um homem de jaleco branco folheando um prontuário. Levantei a cabeça quando ele olhou para mim, e foi aí que vi o nome na plaqueta, asterisco Dr. Lucas Rios asterisco. Meu estômago deu um nó. O que foi? Ele perguntou, caneta na mão. Engoli em seco. É o Pedro. Meu irmão. Ele não tá bem.